Amigo Adriano, onde é que nós estamos nos dirigindo agora? Rapaz, segundo o Luiz, ele está nos levando para a fazenda Pinto Madeira. Local importante, estou ofegante aqui com a ladeira que nós estamos subindo, né, Aderbal? Muito íngreme, mas é muito bom visitar esses locais. Essa fazenda se dá-se o nome de Pinto Madeira porque ele ficou refugiado lá. E Macapá, onde estamos hoje aqui, Jati, antes pertenceu a Jardim. Todo esse território aqui antes pertenceu à comarca de Jardim e hoje pertence a Jati. Então é muito importante essa ligação histórica entre o município de Jati e Jardim. E agora subindo essa ladeira para a fazenda denominada de Pinto Madeira. Nós vamos num determinado local, batizado de acordo com o fato histórico ou personagem daquele fato ocorrido naquele tempo. Para mim é novo, nós vamos chegar nessa fazenda e o Luiz vai nos explicar melhor. A gente chegou numa determinada região, tem que procurar as pessoas que são da região. Nada melhor do que eles para levar a gente em todos os locais. Por exemplo, eu jamais chegaria aqui só. Podia até chegar, mas ia demorar muito, ia sofrer muito para descobrir. E tanto com os colegas aqui, a história é outra. Vamos lá, amigo Adriano. Valeu, cara. Um abraço. Viagem. Vamos lá, vamos à luta. Vamos nós. Caminhar um pouquinho matozinho, mas faz parte para quem anda na caatinga. Tá achando aí da ladeirinha? Bem difícil, hein? É uma trilha de terceiro grau. A gente chega lá, não chega? Isso aí, chega lá. Faz parte, pessoal. É quem quer andar atrás das histórias, né? É isso aí. Estamos chegando aqui no topo, onde o Luiz vai dar aqui as informações pra gente, bem precisas. Olha, Aderbal, nós estamos aqui, uma das partes mais altas da cidade. E aqui, Aderbal, tem uma grande história. Essa história não envolve o cangaço, porque ela é bem antes da história do cangaço, da era lampiônica principalmente. Essa história aqui, ela vem mais ou menos baseada na era de 1832 a 1834. Aqui foi local de refúgio do miliciano, o capitão Joaquim Pinto Madeira. Agora eu digo por quê. Aqui nessa época pertencia a Jardim, era justamente a época daquela revolução contra o regime monárquico, que ele se manifestou, e ele, em momento de perseguições, ele se alojou, ele se refugiou-se aqui nessa região. Essa fonte é uma fonte de pessoas, Antônio Moura Cunha, que morou no Jati, repassou para seu filho Manuel Cunha Moura, que era um cidadão já nascido no ano de 1896, e eu vi muito dele essa história, essa fonte. Aqui era a fazenda de Pinto Madeira. Eu, quando criança, vim muito, você está vendo o Jati aqui, a cidade de Jati bem próxima, e a gente subia, aqueles meninos, 8, 10 meninos, para vir brincar aqui. Aqui eu vi muito objeto de madeira, telha, tijolo, pote, que é justamente da fazenda de Pinto Madeira. Essa fonte que você nos traz, né? Nós temos relato também de pesquisas, né, em livros, mas eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Porque Pinto Madeira, na Revolução, teve em 1932, Revolução de Rebelião de Pinto Madeira, né? Ele percorreu todos esses espaços, inclusive levando em torno de mais de 3.000 homens para o Icó. Pinto Madeira é um grande personagem de Jardim, fonte central do nosso evento que vai ter agora, muito conhecido no Crato, ao qual está saindo agora um livro também do escritor lá, o Heitor. Então, para mim, estar aqui, nesse local onde ele se refugiou, para mim é um momento histórico. Isso mostra o quanto Jati tem a dar para o turista vir aqui conhecer não só a era lampiônica. Então, Aderbal, isso tem a ver também com a era que antecede Lampião, que você sabe tem a questão dos índios, a Guerra dos Bárbaros e tantos outros momentos que nessa região aqui teve, principalmente índios que foram combater com Pinto Madeira. Então, o cangaço, ele nasce nesses combates de antes, que você tem a miscigenação do negro com o índio. Então tudo isso aqui é foco dessa história. Porque devido à rebelião de Pinto Madeira, o Império se viu na necessidade de criar corpos de milícias, que são os corpos das polícias militares, que a partir de 1832 se alastra Brasil afora em todos os estados. Inclusive, o Pinto Madeira chegou a coronel de ordenanças, capitão, coisa assim, e foi tirado sua patente para que ele pudesse ser julgado no Crato, que você sabe que é um júri criminoso, e Pinto Madeira foi morto no Crato, onde hoje é o bairro Pinto Madeira. E hoje nós estamos aqui na fazenda Pinto Madeira. Certo. Veja como é importante esses fatos históricos, porque eles batizam os locais aos quais eles acontecem. Que no dia que puder vir a Jati, está aqui o nosso amigo Luiz Bento e eu estou à disposição em Jardim para que você possa conhecer a história do nosso Brasil. Estamos aqui no alto do Cruzeiro.
Há poucos estivemos ali no local. Anteriormente foi a fazenda de Pinto Madeira, mas aqui agora passa ao outro lado de uma coisa da religião. Então esse cruzeiro aqui, ele é do ano de 1944, final de 44 a início de 45, a sua construção remota. Justamente porque foi 2 ex-combatentes convocados para a Segunda Guerra Mundial, muito embora não combateram, porque quando chegaram ao embarque no cais, lá no Rio de Janeiro, a guerra chegou a seu final. Mas eram 2 irmãos, José Pereira da Silva e Enoque Pereira da Silva, e eles fizeram em caminho, quando se deslocavam até a cidade do Rio de Janeiro, fizeram uma promessa entre eles dois, que se vivo voltasse, se regressasse às suas origens, à sua terra com vida, faria um cruzeiro na parte mais alta da cidade. E está aqui o cruzeiro. Esse cruzeiro eles fizeram justamente por ter alcançado essa graça. Não é de ter lutado na guerra, mas de não ter ido para a guerra. É um sonho da gestora atual. Ela pretende organizar, fazer aqui uma imagem de Senhora Santana, que é a padroeira da cidade, e transformar aqui em um ponto turístico. Aqui embaixo tem uma estátua do Padre Cícero Romão Batista, e ela aproveita e fazer aqui um lugar tão alto, uma parte até parecida com um mirante, aproveitar e fazer aqui, colocar uma imagem da padroeira Senhora Santana. Meus amigos, uma aula dessa de campo aqui com o Adriano e com o Luiz Bento é simplesmente formidável. É como o Adriano falou e o Luiz. Você passando aqui em Jati, em Jardim, não deixe de procurar essas pessoas, porque com certeza eles vão ter o maior prazer em receber vocês, e nada melhor do que a gente pisar no solo onde as histórias aconteceram. Aderbal, aqui tem uma obra colonial. Provavelmente, pelos anos, como se conta a história, como aconteceu isso aqui. Esse açude é o açude quebrado, o açude de pedra, açude do Piau, assim denominado pelas pessoas de Jati. Esse açude, ele provavelmente foi construído depois da Grande Seca de 1725. É um açude de pedra, um açude de laje. Ele tem 45 metros de parede, que adentra até aqui a parte do alto, 6 metros de altura e 2 metros de espessura. Apelido de açude quebrado porque no meio do leito do rio, no leito do rio já tem um pedaço de sua parede. E os pioneiros habitantes a chegarem em Jati, Vidal Nunes de Figueiredo e Antônio Cunha Moura, quando chegaram aqui, já encontraram esse açude quebrado, rompido ao meio. Então, uns dizem até que é construção de Pinto Madeira, outros dizem que é construção holandesa, outros também apelam em dizer que é construção indígena dos índios cariris, por serem os primeiros habitantes dessa região. Esse açude está situado aqui na cidade de Jati, no leito do maior rio do Cariri Oriental, que é o antigo Rio Jardim, hoje denominado Riacho dos Porcos. Ele nasce lá na cidade de Jardim e vai se confluenciar com o Rio Salgado entre a Aurora e a Ingazira. No ano de 1954, foi fotografado na parede desse açude, justamente na parte quebrada. É o primeiro escritor filho de Jati, Otacílio Anselmo e Silva, juntamente ao escritor Gustavo Barroso, membro da Academia Brasileira de Letras, presidente do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Estiveram aqui e daqui colheram algum material para fazer o levantamento desse açude feito de laje. Então arrancaram uma parte do material e levaram para estudo. O resultado que veio desse material, que era cal virgem misturado a sangue de animal. Porque, olha, nós vivia uma época que existia pouco animais. Provavelmente esse açude construído em 1725, o animal era pouco. E como ia arranjar tanto animal para bater, para tirar o sangue, para juntar ao cal, para fazer essa mistura, para assentar a laje. E outra coisa também, nós estávamos saindo de uma grande seca, a seca de 1725, o animal era pouco. E até hoje continua a desafiar todo o povo de Jatiense. Ninguém sabe em que foi sentada essa laje e a construção desse açude. Olha, aqui morou José Osório de Faria, o tenente Zé Rufino, o maior matador de cangaceiro. Mas ele morou aqui antes de ser combatente. Ele veio morar aqui justamente como herdeiro das terras de Euclides Carvalho. Aqui morava seu Euclides Carvalho e ele chegou aqui, arrendou propriedade para o cultivo de feijão, arroz, que era o que mais se plantava nessa região. Não se deu bem e daqui ele saiu para Salgueiro Cabrobó. Por ser um habilidoso sanfoneiro, chegando naquela região, começou a tocar em festas de casamento e foi onde veio o desentendimento dele com o Lampião por convidar para acompanhar o bando. Mas ele não é filho de Jati, trabalhou em Jati por volta aqui do ano de 25 a 26, é filho de Dona Rufina, por isso que chamam Zé Rufino. E quem me repassou essa fonte foi uma pessoa que eu
tive o privilégio de conhecer pessoalmente Manuel Leobino de Souza, que também foi um dos trabalhadores dessa terra.